Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo de otimização de funções. Estamos buscando aqui resultados que maximizam ou minimizam uma função. Na aula passada, nós tratamos basicamente dos máximos e mínimos locais, que são aqueles máximos e mínimos apenas em uma vizinhança de um determinado ponto. Eles se concentram, grande parte, no interior dos domínios. Hoje, no entanto, nós iremos falar dos máximos absolutos. Para isso, eu gostaria que você imaginasse as dunas do Portinho, onde cada uma daquelas dunas possui lá seus picos, e cada um desses picos seria, então, uma espécie de máximo local. Se você compara todos os picos e entre eles elege aquele de maior valor, de maior altura, aquele é o máximo global, é o máximo absoluto. É sobre esse tipo de máximo que a gente vai estudar hoje, questão dos máximos absolutos. Bom, nós começamos então essa discussão falando de duas funções, a função f e a função g. Inicialmente trataremos da função f, que é uma função que já foi trabalhada lá no cálculo 1, pois se trata de uma função de uma única variável. A função f é dada por f de x igual a x, onde essa função ela é ilimitada se eu considerar o meu domínio como sendo todo o conjunto dos números reais. Ela é ilimitada porque eu sempre conseguirei valores de imagem maiores. Isso se eu considerar o conjunto dos números reais. Dessa forma, ela não terá pontos críticos. Porém, se eu restringir o domínio da minha função apenas a um intervalo menos 4 e 4, então agora essa função passará a ter pontos de máximo e pontos de mínimo. Essa função terá agora um valor máximo, que é a imagem do 4, que também é igual a 4. A mesma coisa acontece com a função g. Esse paraboloide aqui, ele cresce indefinidamente se eu considerar o domínio como sendo o conjunto R2, o plano R2. Porém, se eu restringir o meu domínio apenas ao conjunto B, que é um círculo fechado e limitado, então nós teremos que essa função assumirá valores máximos desde que o domínio seja apenas essa bola B. Ficou claro isso? Então nós iremos agora estudar funções não só do ponto de vista dos extremos locais, mas também estudar funções nas extremidades do domínio, pois ali encontram-se pontos em que muitas vezes eles são pontos de máximo e de mínimo global. Bom, eu trago aqui duas definições iniciais. A primeira vem a ser a definição de conjunto fechado de R2. Um conjunto D do R2 ele é fechado quando ele contém todos os seus pontos de fronteira. Esses 5 desenhos aqui tratam de uma forma mais intuitiva esse conceito que acabamos de explicitar. Tá? Então nós temos, por exemplo, este primeiro círculo, a fronteira, a fronteira é a própria circunferência, né? Ela está dentro do conjunto. No quadrado também, a fronteira, que são os lados, fazem parte do conjunto. Já as representações do item B, notemos que a linha da fronteira ela é tracejada, né? Então esses pontos da fronteira não estão no conjunto. Esse exemplo aqui mostra que esse pontinho aqui ele é da fronteira, mas ele não está no conjunto. Resumindo, um conjunto fechado é aquele que contém toda a sua fronteira. É aquele em que a fronteira faz parte do conjunto. É o que nós vemos nesses dois casos, mas não vemos aqui. Tá? Então isso é a definição de um conjunto fechado, aquele que contém a sua fronteira. E um conjunto ele é limitado quando existe um M que limita o módulo de todos os vetores daquele conjunto. Assim, por exemplo, se existir um M, tal que esse M é maior do que o módulo de qualquer ponto do conjunto, então aquele conjunto será limitado. Feito essas duas definições do que vem a ser conjunto fechado e limitado,
nós vamos ao principal resultado da aula de hoje, que é um teorema. O teorema diz exatamente o seguinte: se uma função f é contínua em um conjunto fechado, olha as definições que vimos agora há pouco, e limitado, então f assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em alguns pontos do nosso domínio. Ou seja, se você estudar uma função contínua em um domínio limitado e fechado, você obterá ali pontos de máximo ou de mínimo. Foi o que aconteceu nesses dois exemplos aqui que iniciamos a aula. Essas funções f e g são funções contínuas, e se nós avaliarmos elas dentro de intervalos fechados e limitados, então elas apresentarão máximo e mínimo. Então esse é o principal resultado da nossa aula. Feito isso, garantida a existência desses máximo e mínimo, é hora de nós estudarmos agora um método que permitirá encontrar esses máximo e mínimo global. Global é máximo e mínimo dentro de todo o domínio. Tá? Então os passos aqui serão dados da seguinte maneira. O primeiro passo é calcular os pontos críticos da função no interior do nosso domínio. E ali você vai tratar basicamente dos máximos e mínimos locais, que foi o tema da aula passada. Depois, você estuda a função somente na fronteira e obtém lá outros candidatos a máximo e mínimo. Depois, num terceiro passo, você compara todos os extremos locais que você achou no interior, compara com os extremos que você encontrou lá na fronteira do domínio. Aqueles que forem maiores e menores serão os máximos e mínimos globais, ou então chamados também de máximos e mínimos absolutos. Vamos exemplificar isso e eu trago então a seguinte questão. Determine o valor máximo absoluto da função f de xy é igual a x² menos 2xy mais 2y. No retângulo, onde esse retângulo é um conjunto D formado por todos os pontos x, y, onde o x está limitado no intervalo 0 e 3 e o y limitado no intervalo 0 e 2. Então vamos à aplicação desses resultados dentro dessa questão. Para isso nós temos uma função f, que é contínua. Iremos estudá-la dentro de um retângulo, que é um conjunto limitado e fechado. Portanto, se encaixa perfeitamente dentro do teorema, que garante a existência de máximo e mínimo absoluto. E são esses pontos que iremos em busca de encontrá-los. Bom, o primeiro passo nesse nosso procedimento consiste em estudar a função no interior da minha região. Portanto, aí eu farei uso dos máximos e mínimos locais, que são encontrados a partir dos pontos críticos da função. Comecemos então fazendo as derivadas parciais. A derivada parcial dessa função em relação à variável x é dada então por 2x menos 2y. Aqui está. E a derivada em relação a y vale menos 2x mais 2. Menos 2x mais 2 aqui está. Eu igualo a zero porque eu estou em busca de encontrar os pontos críticos, que são os candidatos a extremos locais. Bom, a partir desse sistema aqui, eu posso muito bem jogar esse termo para o segundo membro e eu ficarei com 2x igual a 2y. Depois eu divido os membros por 2 e fico só com x igual a y, que aqui está. Nessa outra equação, eu posso resolver e encontrar o valor do y, que é igual a 1. Então, esse sistema nos dá, então, que o x deve ser igual a y e o y é igual a 1. Portanto, x igual a y, que é igual a 1. A conclusão que chegamos é que nós temos, então, um único ponto crítico, que é o ponto onde x é 1 e o y é 1. Uma vez encontrado este ponto crítico no interior da minha região, eu vou agora calcular a imagem dele. Então, eu pego a minha função, que é essa daqui, e substituo dentro
do ponto 1, 1. 1 ao quadrado é 1, menos 2 que multiplica 1 vezes 1 é menos 2, mais 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2 é 0, resta apenas 1. Então, nós temos que o único ponto crítico no interior é o ponto 1, 1, cuja imagem vale 1. Então, já temos aqui um dos candidatos a extremos da minha função. Agora, nós devemos estudar com muito cuidado a função na fronteira da região D. Para isso, nós iremos fazer a análise dessa região. Então, nós temos aqui o nosso retângulo D. O nosso retângulo D, ele é formado de maneira que o x fique variando aqui, ó, de 0 até 3. E o y, que varia na vertical, varia de 0 até 2. Essas informações nós temos exatamente aqui, na descrição da minha região D. Portanto, a fronteira é essa. O x de 0 a 3 e o y de 0 a 2. Então, o nosso retângulo tem como fronteira essas 4 linhas, que eu aqui nomeei de L1, ou lado 1, L2 ao lado 2, L3 e L4. Eu vou agora descrever cada um desses lados a partir de um conjunto de pontos, para que eu possa estudar a função em cada uma dessas linhas. Nós iremos estudar a função na fronteira, então nós temos que estudar em cada uma dessas linhas. Vamos lá, quem é a nossa linha L1? Perceba aqui, ó, nossa linha L1, vou destacar aqui. Destacando aqui de branco, né? L1. Na nossa região L1, nós temos que a ordenada ela é y igual a 0, que é o y igual a 0. E o x fica variando de 0 a 3. Portanto, L1 tem um x variando de 0 a 3 e um y constante igual a 0. Já na nossa L2, que é o segundo lado, que é esse aqui, quem está constante é o x. O x é constante igual a 3 e o y fica oscilando entre 0 e 2. Então, o y variando de 0 a 2 e o x constante igual a 3. O nosso terceiro lado, L3, terá um y constante igual a 2 e x fica percorrendo o intervalo de 0 a 3. Aqui está x de 0 a 3, y constante igual a 2. Finalmente, o lado 4, L4, possui um x constante igual a 0 e nós temos um y variando de 0 a 2. Y de 0 a 2 e x constante igual a 0. Então, esse é o estudo da nossa fronteira. A fronteira que agora nós iremos estudar a nossa função f. Tenho que estudar a função em cada um desses lados. Eu sei que é um trabalho... Trata-se de um trabalho até, de certa forma, exaustivo, porém, nós temos que analisar cada uma dessas etapas em busca de máximos e mínimos. Então, vamos começar, então, a partir do primeiro lado, o L1. Então, aqui eu tenho a minha função, f de x, y, e o nosso L1 está descrito dessa forma. Tá? Então, vamos lá. O que caracteriza o L1? O que caracteriza o lado L1 é o fato do y ser constante igual a 0 e o x ficar variando entre 0 e 3. Portanto, a minha função, que antes eu via como uma função de x, y, passará a ser vista agora como uma função só de x, porque nesse lado o y é constante, é igual a 0. Vou repetir. A minha função de x, y, será uma função apenas de x, porque sobre este lado L1, o y é constante igual a 0. Então, eu pego esta função aqui, nela eu faço o y igual a 0 e o x igual a x. Então, x ao quadrado, repito, x ao quadrado. Esse termo vai para o espaço porque o y é 0 e esse aqui também vai para o espaço porque o y é 0. Segue daqui, então, que a minha função f nos pontos x e y constante igual a 0 tem o comportamento da função x ao quadrado. E esse x, como já sabemos, fica variando de 0 até 3. Então, agora, nós iremos analisar somente essa função
que é a minha função sobre o primeiro lado, tem um comportamento de uma parábola. Aqui está o desenho dela, uma parábola f igual a x ao quadrado. Esse eixo aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo z. Aqui não é o gráfico da nossa função f, não. Isso aqui é apenas o comportamento da minha função nesse lado L1. Tem um comportamento de uma parábola. Então, eu estudo a parábola quando x fica variando de 0 a 3. A minha parábola ela vai ter um mínimo aqui quando x é igual a 0 e vai ter um máximo aqui quando x é igual a 3. Então, o mínimo é quando o x é 0, faço x igual a 0, e o máximo igual a 3. Ninguém pode esquecer que a segunda componente é y, que é constante igual a 0. Tá? Portanto, os dois pontos, obrigatoriamente, tem que ter o y igual a 0. E o mínimo é quando o x é 0 e o máximo quando o x é 3. Então, esse aqui é o ponto de mínimo e esse é o ponto de máximo. Em seguida, eu calculo a imagem desses pontos, de mínimo e máximo, na região L1. Tá? Tem dois caminhos para você encontrar essa imagem. Um deles é você resgatar a função e calcular a imagem desse ponto. Ou então, fazer a análise dessa função aqui, porque nós já sabemos o comportamento dela quando x é igual a 0. Olha aqui, ó, o mínimo. O mínimo é nesse ponto aqui, né? Quando a imagem do 0 vale 0. Então, f de 0, 0 é 0. E o máximo? O máximo ocorre aqui, ó. E o valor desse máximo é quanto? É 9. Se você não estiver convencido disso, basta que você substitua o 0, 0 na função, nessa daqui, calculando a imagem do 0, 0, coincide com 0. E a imagem do 3, 0, se você fizer as continhas aqui, certamente irá dar igual a 9. Conclusões. O que é que nós acabamos de estudar? Somente o comportamento no primeiro lado. Neste primeiro lado, nós vimos que a função assume valor mínimo igual a 0 e valor máximo igual a 9. Só que eu tenho que estudar em mais 3 lados, então eu faço esse mesmo processo agora no segundo lado. Lembrando que o segundo lado, deixa eu recapitular aqui, ó. O segundo lado é esse, né? O x está constante igual a 3 e o y fica variando de 0 a 2. Aqui está, y variando de 0 a 2 e x igual a 3. Então, eu pego e fixo x igual a 3 e a minha função fica só dependendo de y. Tá? Então, eu terei a imagem de pontos do tipo 3y. Está aqui, ó, 3y. Jogando na função, 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 3 é 6. Então, fica menos 6y mais 2y. Efetuando menos 6 com 2 dá menos 4 mais 9. Então, aqui, a minha função sobre L2, sobre o lado L2, tem comportamento de uma reta, que é decrescente. Sendo uma reta decrescente, ela terá o maior valor aqui no início e o menor valor no final. Afinal, ela é decrescente. Então, quando x é igual a 0, você tem aqui o máximo. Portanto, x igual a 0 é máximo. E quando x é igual a 2, é o mínimo. Não se esquecendo que sobre esse lado, o x é constante igual a 3. Calculando a imagem do 3, 2 para obter o mínimo terá um valor igual a, olha aqui, igual a 1. Aqui. E o máximo, professor? O máximo é 9. Aqui está. O que eu acho mais interessante de tudo isso é que se você substitui o ponto 3, 2 dentro da função f, você encontra que a imagem vale 1. A mesma coisa, se você substitui o ponto 3, 0 dentro da função, a imagem vale 9. Conclusão dessa segunda etapa, o mínimo é 1 e o máximo é 9. Terceira etapa, que é estudar sobre L3. L3, vamos pensar aqui um pouquinho, resgatar na nossa memória, né? O L3 é
é uma reta onde o y é constante, igual a 2, e o nosso x fica variando de 0 a 3. É uma reta horizontal. Ok, então eu coloco aqui a função sobre os pontos do tipo onde o y é 2 e o x é x. Substituindo nessa expressão, vamos lá, x ao quadrado, estou repetindo, no lugar do y eu ponho 2, vai ficar menos 4x, no lugar do y2 vai ficar 4. Então a função terá o comportamento de parábola. E o nosso x fica variando de 0 a 3. Tá? Calcula a imagem do zero nessa parábola aqui. A imagem do zero vale quanto? A imagem do zero vale 4. Aqui. Calcula a imagem do 3. Calcula a imagem do 3. Aqui. Vai dar 1. Tá? Não pensem que aqui é o mínimo e aqui é o máximo, porque essa função aqui, ela é uma parábola, né? Ela é uma parábola. Se eu fatorar essa expressão aqui, eu obtenho exatamente x menos 2 ao quadrado. Portanto, tem uma raiz em 2. Então, aqui no 2 tem uma raiz. Ó. Aqui foi atingido um ponto menor do que no extremo, que é 3 lá. Então, o comportamento é assim. Daí, o mínimo dela é quando a variável x vale 2 e o y é constante igual a 0, né? Porque, opa! Então, o mínimo aqui é atingido quando o x é igual a 2 e como o y é igual a 2, nós temos o ponto 2, 2. E o máximo é atingido quando o x é igual a 0 e como o y é 2, fica 0, 2. As imagens, tá aqui, é a altura, né? A imagem do 0, a imagem do 2 vale 0, aqui está, e a imagem do 0 é 4, aqui está. Mínimo dessa função sobre esse lado L3, o mínimo é 0 e o máximo é 4. Finalmente, iremos para o último lado, que é uma reta vertical. O x é constante igual a 0 e o y variando de 0 até 2. Substituindo x igual a 0 nessa função, nós ficamos somente com 2y. Então, 2y tem o comportamento de uma reta crescente. O menor valor é no início, o maior valor é no final, porque é uma reta crescente. Tá? Então, este cara aqui vai dar o valor do y, que é 0, e o x é constante igual a 0, portanto, o ponto é 0, 0. E a maior imagem é obtido quando o y é igual a 2. E o x, como já sabemos, o x nesse momento aqui é sempre igual a 0. Pois bem, calculando as imagens, a imagem do 0, 0 é 0 e a imagem do 0, 2 é 4. Terminamos, então, o nosso quarto lado, que é o L4. Então, agora é hora de verificar quais foram os mínimos valores e os máximos. Então, voltamos lá para o começo da questão, onde aqui nós tínhamos um valor crítico no 1. Estudando nas extremidades, nós obtemos pontos maiores e menores, de maior e menor imagem, né? Então, até agora, o mínimo é 0 e o máximo é 9. Continuamos ainda com o mínimo 0 e máximo 9. E aqui não superou, portanto, o nosso mínimo é 0 e o máximo é 9. Portanto, a conclusão é essa. O mínimo é 0. E o mínimo é 0 obtido em que ponto? No ponto 0, 0. No ponto 2, 2. No ponto 0, 0. Então, o mínimo é no 0, 0 e no 2, 2. Conclusão. O mínimo absoluto é 0, obtido no 0, 0 e nos 2, 2. E o máximo é 9. Esse 9 é obtido onde? Bom, o máximo é 9, obtido no 3, 0. De novo no 3, 0. Somente. Conclusão, o máximo é 9, obtido no ponto 3, 0.